Mais uma vez, que privilégio temos de estar cultuando juntos ao eterno e poderoso Deus, numa noite de sexta-feira, e já sentimos que Deus está nesse lugar. Já louvamos o seu nome e podemos perceber que o Espírito Santo já está trabalhando nos corações dos verdadeiros adoradores. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja, meu pastor, Manuel Messias, pastora Norma, os demais companheiros aqui presentes, pastor Miguel, pastor Tiago e presbítero Manuel, presbítero Moabe, nosso diácono Haroldo, que estava tocando agora o carrom, que bênção. E que alegria minha, irmãos, poder fazer uso deste tempo tão corrido, que hoje eu trouxe o celular para aqui, para não só o relógio lá atrás, mas aqui também me cobrar o horário para eu não estourar, pastor Tiago, como foi na sexta-feira passada. E eu quero convidar os irmãos para abrirmos no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, um texto bem conhecido, mas certamente há lições dentro da palavra de Deus para nós desfrutarmos e aplicarmos aos nossos corações nessa sexta-feira. Isaías 55. Se você achou, diga glória a Deus. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus Todo-Poderoso, uma vez mais, Senhor, entramos na Tua presença, te adorando, te exaltando, e lendo a Tua palavra, Senhor, aplica aos nossos corações, que possamos, Senhor, ter corações flexíveis, sensíveis, Senhor, à voz do Espírito Santo. Revela-nos, Senhor, os mistérios das Sagradas Escrituras, Pai. Dirige este momento, Pai, que apenas a Tua mensagem possa, Senhor, ser ministrada, Pai. Não deixa, Senhor, que os nossos corações se afastem desse lugar agora, Pai. Que estejamos aqui 100% comprometidos em Te adorar e exaltar na beleza da Tua santidade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Isaías é considerado um livro profético. Dentro do Velho Testamento, nós podemos citar pelo menos 5 maneiras de dividir o Velho Testamento. A gente pode tratar a lei, né, os 5 primeiros livros. Depois nós temos os livros históricos. Depois temos os livros poéticos. Em seguida nós temos os livros proféticos. E ainda dentre os profetas, nós podemos dizer que há uma subdivisão entre os profetas maiores e os profetas menores. Menores não em estatura, não em importância, menores porque a literatura é uma literatura menor, foi menos texto, simplesmente por isso. Então, dentro da bibliologia, existe esse costume da gente entender as divisões. No Novo Testamento também há uma divisão, os livros
biográficos, né, os livros de Jesus, os evangelhos, que contam a biografia de Jesus, logo em seguida o livro de Atos, um livro histórico, e em seguida as cartas gerais e as cartas de Paulo. E por último, também, como o Velho Testamento, 5 partes, o livro profético de Apocalipse. Então é fácil entender a Bíblia. E o livro de Isaías é um livro que parece uma mini-bíblia. Se você parar para pensar, se nunca pensou, vai perceber que nós temos na Bíblia quantos livros? 66 livros, né, na Bíblia, que nós estudamos, que nós lemos, que separamos para a nossa profissão de fé, para o nosso dia a dia. Há alguns livros, alguém falou um pouco mais de números aí, há alguns livros que não entram, né, nessa leitura bíblica que nós temos aqui o costume de fazê-la. Essa aqui é a leitura, né, que foi tirada da Septuaginta, né? Apenas 66 livros foram acrescentados depois por outras editoras, alguns livros também considerados históricos, mas que nós não consideramos sendo 100% inspirados pelo Espírito Santo. Então, está aqui toda a Bíblia, 66 livros, 100% inspirada pelo Espírito Santo. Esses 66 livros, né, são 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Não por curiosidade, também o livro de Isaías, os primeiros 39 capítulos, né, o profeta ele vem falar sobre o juízo de Deus, sobre a punição de Deus, né, sobre a justiça de Deus, sobre o povo de Israel, e depois os 27 livros, os 27 capítulos restantes de Isaías, do 40 ao 66, o profeta vem abordar o tema Jesus, o tema Messias, o tema salvação, exatamente como acontece no Novo Testamento, com seus 27 livros assim separados e estudados por nós aqui. Portanto, o livro de Isaías, além dessas curiosidades, é um livro que a gente pode considerar o livro profético mais importante dentre todos os 17 livros proféticos, com 16 escritores, né? Porque Jeremias escreveu tanto Jeremias, o próprio livro, como também Lamentações. Então, são 16 profetas escritores. Há outros profetas de enorme importância também, mas que não escreveram livros, como Eliseu, como Elias, como Natã, né? E, dentro da visão do livro de Isaías, ele é considerado o livro mais importante profético, porque ele é citado mais à frente no Novo Testamento, é o livro mais citado no Novo Testamento, citado por Jesus, citado por João Batista, citado, né, por Paulo, e a gente vai estar trafegando nessa ideia de que esse livro é o livro profético mais importante. Isaías é de uma profundidade poética muito grande para falar de profecia, né? É claro que Deus usa qualquer um, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, do modo, né, da forma que Ele quiser usar. Só que Isaías, por ser um homem muito culto, um homem que vivia, certamente, na realeza, ele tinha uma educação muito mais afinada, refinada. E aí, lendo o livro de Isaías, se você quiser ler ele todo, não dura mais que 5 horas, só que é uma leitura bem corrida, não é aquela leitura cotidiana, a leitura que você vai fazer, leitura devocional. A leitura devocional é mais importante, eu inclusive acredito assim, que é a leitura muito mais importante, devocional, do que a leitura corrida. Você lê e não capta, não medita, você passa direto e perde muita informação importante. A leitura devocional é uma leitura menor, porém com maior meditação, que é o propósito dessa leitura de hoje à noite. Lemos até o versículo 6, que é um texto extremamente conhecido, e o profeta, ele começa dizendo: ó vós, todos os que tendes sede. Essa declaração de Isaías é uma declaração poderosa. Por quê? Porque quando se fala todos, não está excluindo ninguém. É tão óbvio, mas o óbvio, ele só não é óbvio se ele não for dito, né? Então, todos aqui, perceba que a maioria das profecias, e 90% das profecias já se cumpriram, né? Outros dizem até que 95% das profecias já se cumpriram. A maioria das profecias é destinada especificamente ao povo de Israel.
Mas esse texto, Isaías faz questão de dizer que é para todos, não exclui ninguém. Então, eu não sou povo de Israel, eu não tenho descendência judaica, eu não sei se alguém aqui tem descendência judaica, mas esse texto é para mim, é para você. Então, todos que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, nós, por não fazermos parte, né, do povo escolhido Israel, nós somos o povo escolhido para a salvação, mas o povo escolhido de Deus, desde Abraão, é o povo de Israel. Esse povo, a maioria das profecias, em síntese, era específico para esse povo, mas essa profecia, ela é aberta, é para todos nós. Então, o profeta vem dizer: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? O profeta, ele começa a mostrar que há coisas na vida que têm prioridade em relação a outras coisas. Não que ele seja essencialista. Existe uma teoria chamada essencialismo, que visa eliminar tudo aquilo que nos distrai, naquilo que rouba o nosso tempo e nos ajuda a focar simplesmente naquilo que é o nosso alvo, nas nossas metas, não é? Com o foco da gente melhorar a nossa performance, nossa produtividade, atingir mais rápido os nossos alvos. Não é dessa teoria que eu estou falando. Mas o profeta, ele chama a atenção de que, ao invés de perder tempo, gastar dinheiro com coisas que não têm valor, que não vão trazer nenhum benefício, é importante entender aquilo que vai nos manter de pé, aquilo que vai nos continuar a fazer viver com saúde. Qual tipo de comida nós estamos comendo? Qual tipo de água nós estamos bebendo? É claro que dentro de um contexto espiritual. E aí ele vai continuando o texto e dizendo que eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus. Sou eu, essa nação que não tinha o direito às promessas, mas eu busco o Senhor. Eu tive o privilégio de ser achado por Ele. Antes de eu conhecê-lo, Ele já tinha me escolhido, Ele já tinha te escolhido. E hoje nós, mesmo que nós não tenhamos dinheiro, mesmo que nós não possamos ter o direito de comprar, apesar de ter dinheiro, o profeta está dizendo: eu não vai precisar dinheiro, não vai precisar ter custo nenhum, pode vir beber desse rio que é Jesus, beber da água da vida que é o Senhor. É totalmente conectado esse texto com o texto de Jesus, com as palavras de Jesus, que diz: eu sou a água viva, Ele é o rio, aleluia. E aí mais na frente, no versículo 6, o texto vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aí Isaías, ele chega definitivamente ao que ele quer dizer. Tudo que a gente fizer tem menor importância, tudo que a gente vai gastar, tudo que a gente vai comprar, tudo que a gente faz, tem menos importância do que o que é mais importante, que é o quê? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E aí esse texto, esse chamamento de Isaías a buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, esses três verbos, né? Primeiro verbo, buscar. Segundo, achar. E terceiro, invocar, é o nosso alvo de reflexão para essa noite. A parte mais difícil de entender esse texto é de que é individual a busca pelo Senhor. Por mais que nós sejamos membros de uma congregação, membros de uma igreja, que nós tenhamos a nossa rotina espiritual, nosso devocional, nossa leitura bíblica, por mais que nós tenhamos o nosso dia a dia de rotina cristã, de crente, por mais que nós recebamos palavras, ministrações
que escutemos hinos, que nós sejamos doutrinados, ainda assim, há uma linha que divide aqueles que já acharam o Senhor e aqueles que não acharam. Parece que a gente está continuando a falar do mesmo assunto da semana passada. As 4 formas de se relacionar com Deus que nós trabalhamos semana passada. Mas o buscar ao Senhor aqui, invocá-lo, ele vai mais além. Há um limite do que os pastores podem fazer por você. Há um limite do que a igreja pode fazer por você. Há um limite do que o seu líder de departamento pode fazer por você. Mas, para passar desse limite, é uma busca pessoal, é um compromisso pessoal, é um desejo pessoal, é uma entrega pessoal, é uma comunhão única que não se passa de um para o outro. Não adianta você andar junto de alguém que é muito crente, que a mesma comunhão que aquele irmão que você acha que é muito crente tem com Deus, vai ser a mesma comunhão que você tem com Deus. Cada um tem uma comunhão com Deus, cada um tem uma experiência com Deus, cada um tem uma vivência com Deus. Podemos estar no mesmo ambiente, podemos estar ouvindo a mesma palavra, cantando os mesmos louvores, mas eu posso ter encontrado algo que você ainda não encontrou em Deus. Eu posso ter desfrutado de uma experiência que você ainda não desfrutou em Deus. Cada um de nós tem um momento, como Isaías teve. E aí onde Isaías fala com propriedade, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ninguém pode dizer para o outro, busca o Senhor, se ele não busca, se ele não tem o Senhor. Ninguém tem autoridade para falar isso, se ele já não buscou primeiro. E aí eu venho entender porque Isaías fala isso. O livro de Isaías começa com um relato do juiz de Deus. Ele diz que é do mesmo tempo do rei Uzias, ele é filho de Amós, é do tempo também do rei Jotão, filho de Uzias, depois do rei Acais, e logo em seguida o rei Ezequias. Durante esses 4 reis que Isaías profetizou, aproximadamente 50 anos de ministério. E algo em torno de 700 anos a 680 anos antes de Cristo foi escrito esse livro. Então perceba, Isaías começa falando do Isai. Vamos lá para o início do livro. Olha o primeiro capítulo, como Isaías vem falando que ele nos dias, está vendo? O primeiro versículo, dos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. E aí ele vem falando, ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tua terra, porque fala o Senhor, criei filhos e eis aos seios, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, Isaías está falando, lá no capítulo 55, já desde o início aqui no primeiro, ele fala que é um povo que naquele momento não buscava ao Senhor. E ele se inclui nesse momento, ele faz parte dessa situação. Existia religiosidade, mas existir religiosidade não significa existir espiritualidade. São coisas distintas, que parecem ser a mesma coisa. E aí ele começa falando profundamente do castigo de Deus sobre a nação, sobre o reino de Judá, o reino do sul, sobre o reino de Israel, o reino do norte, que seria invadido pelos assírios. E aí lá no capítulo 5 ele começa a dar uns gritos aqui. Ai dos que ajuntam a casa, estou no capítulo 5, versículo 8. Depois 11, ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice. Daqui a pouco Isaías começa a dar outro grito lá no 18, 5 e 18. Ai dos que puxam
pela iniquidade. No 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos. 22, ai dos que são poderosos. 23, ai dos que justificam o ímpio. E Isaías começa a dar muito grito de ai. E aí chega o capítulo 6. No capítulo 6, no ano que morreu Eusías, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a descrever uma visão poderosa. Eu vi outro dia o pastor Miguel aqui falando que foi um culto celestial, um culto que não tem começo e não tem fim. E esse culto nos aguarda quando chegarmos lá, né, para louvarmos e adorarmos a Deus, dizendo como os anjos dizem. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Ele estava gritando: ai dos outros, ai dos que falam assim, ai dos que fazem isso. Depois ele viu que quando você entra numa experiência com Deus, quando você tem um encontro de fato definitivo, único, pessoal com Deus, a Isaías estava falando de todo mundo. Só que agora ele estava falando dele mesmo. Ai de mim. Ele dá um grito por ele mesmo. Eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. É impossível buscar ao Senhor sem primeiro reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos pecados prediletos, aqueles pecados que a gente não quer deixar porque a gente gosta. São pecadinhos que a gente acha que não atrapalha, não tem nada não, mas que nos impedem de buscar ao Senhor. E aí Isaías, ele viu que ele tinha um problema, apesar da religiosidade, apesar de ele estar na realeza, apesar de ser um nobre, apesar de estar acostumado a ver profecias. Aí ele fala assim: ai de mim, eu também tenho defeitos, eu também preciso me consertar. Eu não sei como é que eu estou vendo essa visão. E aqui eu aprendo algo com Isaías sobre buscar ao Senhor. Não é necessário estar pronto para fazer a obra de Deus. Tem gente que diz: não estou pronto ainda. Eu não posso assumir esse trabalho, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso participar desse departamento, porque eu não estou preparado. Ainda não vou me preparar, eu não estou capacitado. Ainda não é o tempo. E Deus mostra aqui, não só com Isaías, esse é o padrão de Deus, de chamar pessoas para a sua obra. Ele só chama quem tem problemas mesmo, quem tem defeitos mesmo, quem não se sente nada, quem não se sente capacitado, quem não se tem valor e quem não é dado valor. Todos os homens de Deus, mulheres de Deus, que foram chamados, estavam numa situação parecida com a de Isaías. E aí Isaías diz: eu tenho que me consertar. De repente, um dos serafins, 6:6, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com um tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois que eu reconheço a minha falha, depois que eu reconheço os meus pecados prediletos, o pecado predileto de Isaías era falar mal, falar coisas ruins, coisas feias, coisas desagradáveis, coisas sujas. Esse era o pecado predileto de Isaías. E aí agora o pecado dele é purificado. E aí ele ouve uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra no hebraico, eis-me aqui, é uma palavra chamada rinene. Rinene, eis-me aqui. Quando alguém fala rinene, significa: eu me entrego totalmente.
não tem mais volta, é definitivo. Eu estou a seu comando, eu estou aqui para te servir. O Senhor pode falar que eu vou obedecer. Agora eu vou te seguir. É isso que significa Hinene. Isaías fala Hinene. Há outras passagens também bíblicas com a mesma palavra hebraica, Hinene. Quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, Isaque fala: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o altar e o cordeiro. Abraão primeiro diz: meu filho, eis-me aqui. Abraão diz para o seu filho: eu vou até o final, aconteça o que acontecer. Eu me entrego. O Hinene é uma entrega total. O anjo do Senhor também, quando chama Abraão, e diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, apesar de que Abraão tinha outro filho, só que não era o filho da promessa, era Ismael. Mas o anjo fala: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho que Deus havia prometido. Esse era o filho da promessa, o filho do compromisso que Deus tinha com Abraão. E sacrifica. Abraão diz: eis-me aqui, Hinene. Samuel, quando ouve a voz do seu quarto, Samuel, ele diz também a mesma coisa, em hebraico, Hinene, eis-me aqui, e vai até Eli, e chega em Eli, ele diz: não, eu não te chamei. Então essa palavra, sempre que aparece essa palavra em hebraico, Hinene, significa entrega total. Faz o que quiser da minha vida, eu vou te seguir, eu vou te obedecer, não tem mais volta. Eu me entrego completamente. E aqui Isaías, depois que vê aquela visão maravilhosa do culto celestial, que a brasa viva toca nos seus lábios, que ele está santificado, está curado, perdoado, ele disse: Hinene, eis-me aqui. É o momento do tudo ou nada. Aí sim, é o momento de buscar a Deus. Qualquer coisa antes disso é pura religiosidade. Qualquer coisa antes disso é apenas visualizar, é apenas compreender, é apenas uma tomada de consciência e não uma entrega total. E esse Hinene de Isaías faz Isaías o maior de todos os profetas no que diz respeito à sua quantidade de texto, à sua quantidade de profecias, a sua importância em salvar a nação de Israel. Mas ele profetiza 150 anos antes do rei Ciro. Diz o nome do rei Ciro, inclusive, 150 anos antes de acontecer. Aí Daniel vai lá, abre a profecia, fala para Ciro, e Ciro vê o seu nome escrito e permite, entre outros detalhes, a retomada da construção de Jerusalém. Então, o buscar ao Senhor de Isaías, tomando como exemplo Isaías, é buscar ao Senhor para achá-lo de verdade. Não é buscar ao Senhor com ritualidade. Não é buscar ao Senhor porque simplesmente é um compromisso de estar na igreja todas as sextas, todos os domingos. Não é porque o meu pai me ensinou assim, e aqui ainda eu estou assim. Não, existe um momento que define, de fato, quem serve a Deus e quem não serve. Quem é trigo e quem é joio. Quem acredita ou quem não acredita. Quem faz da sua vida o centro da vontade de Deus, ou aquele que simplesmente passa o tempo e perde o seu tempo. Gasta seu dinheiro, gasta seu tempo, que é a melhor moeda, com qualquer outra coisa. E dessa forma, Isaías nos ensina que buscar ao Senhor, ela é a maior prioridade. Isaías é tão importante, que lá no texto de Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4,
Jesus começa o seu ministério. Logo depois de ser tentado, Jesus vai à sinagoga, é um sábado, Lucas 4:17. E diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou-lhes a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, veja o que é que Isaías proporcionou, né? Todas as profecias, a profecia da crucificação, a profecia de que ele tomou nossas dores. Hoje aqui o pastor Tiago estava ministrando, nesse mesmo capítulo de 55, dizendo que os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, né? E Isaías também é citado por João Batista, quando João Batista fala: eu sou a voz do que clama no deserto. É um texto também de Isaías capítulo 40. Paulo também cita Isaías, Romanos capítulo 14. É Romanos capítulo... 14... Não. É Romanos 10 e 14. Eu sabia que tinha um 14. Romanos 10 e 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. Ou seja, Isaías também é citado lá em Romanos por Paulo, é citado por João Batista. De fato, a expressividade e as profecias de Isaías alcançaram séculos e séculos adiante, porque Isaías foi alguém que, de fato, buscou ao Senhor, fez a diferença para as nações, para os reis que ele aconselhava, para o reino do sul, que era o reino de Judá, para o reino do norte. A diferença que há simplesmente em alguém decidir buscar ao Senhor. Porque, na verdade, como diz lá em Mateus capítulo 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porém, apesar da gente saber o texto decorado, na prática, a gente procura primeiro as demais coisas. Depois a gente quer os nossos direitos, que é a justiça. E por último, o reino de Deus. Não, é o meu direito, eu tenho o direito, então primeiro eu quero buscar isso. O que é que as pessoas buscam? Sucesso, riqueza, luxo, alguém falou ali atrás, dinheiro. As pessoas buscam títulos, as pessoas buscam cargo. Às vezes está na igreja trabalhando, mas não trabalhando para buscar ao Senhor. Trabalhando em função de ser notado, de ser reconhecido, de querer aparecer. Tem ou não tem? Sempre tem. Então ele está buscando a si mesmo, não está buscando ao Senhor. Fora as distrações. Quantas distrações nós temos? Essa semana eu estava comentando com o pastor Miguel da importância de orar mais, de se dedicar mais na oração,
de estar preparado e sensível a receber as revelações de Deus. Algumas coisas acontecem, e eu perguntava ao pastor Miguel, Deus não revelou a ninguém. Como é que isso acontece? Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso ser instruído a buscar a Deus. Eu preciso ouvir mais de buscar a Deus. Parece uma palavra repetitiva, mas eu aprendi desde cedo que a repetição é a mãe da sabedoria, de que é melhor relembrar do que aprender coisas novas e ter muito mais para relembrar depois. É melhor relembrar que quem não consegue repetir, não consegue ensinar. Então a gente está preocupado com tanta teologia, com tanta profundidade, com tantas e tantas informações, com algo tão distante de nós, e o básico, usando uma linguagem que eu gosto de falar, usando o feijão com arroz, que é o que vai matar a minha fome, que é o que vai me manter de pé, que é o que vai me segurar, que é o que não vai me fazer cair, é buscar ao Senhor, é estar com a mente focada no Senhor, é não olhar nem para a esquerda, não olhar para a direita, olhar só para Ele, autor e consumador da fé, olhar a Deus. Está acontecendo isso na vida do irmão, está acontecendo aquilo na vida da outra irmã, mas eu estou buscando ao Senhor. Ah, mas alguém saiu da igreja, mas eu estou buscando ao Senhor. Não, mas alguém está falando mal do pastor, mas eu estou buscando ao Senhor. Não, mas alguém foi embora, deixou tudo, abandonou a esposa, abandonou os filhos, mas eu estou buscando ao Senhor. Ah, os remanescentes da fé. Deus ainda tem os remanescentes aqui. Onde estão os remanescentes? Onde estão os adoradores? Ainda é tempo de buscar ao Senhor. Falamos apenas do primeiro verbo, buscar. Vamos entrar no segundo verbo agora, achar. Tudo aquilo que a gente busca, é bem provável que a gente vai encontrar. Há tantos e tantos ditados, né? Que falam dentro dessa ideia. Mas a ideia principal é bíblica. O mundo lá fora imita, mas a fonte é a Bíblia. Perceba que há uma maneira correta de buscar. Não tem como eu buscar de todo jeito. Isaías teve a visão, ele teve o chamamento, ele foi chamado, mas ele precisou reconhecer onde ele errava, para poder passar para o próximo passo espiritual. O próximo passo, como nós falamos semana passada, é dar frutos. E o fruto aqui foi profetizar para toda uma nação, para 2 reinos, para 4 reis. E a recompensa de Isaías, meu Deus. Primeiro que ele não viu a maioria das profecias se cumprirem. Que a alegria do profeta é que a profecia se cumpra. A maioria das profecias que Isaías profetizou, ele não pôde ver. Passou 50 anos pregando para as profecias acontecerem depois. Eu imagino quando ele pegava num sábado e começava a citar, por exemplo, o texto apaixonante. Eu sou apaixonado por esse texto de Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor. Imagina um sábado numa sinagoga, Isaías falando isso aqui bem alto. Já aqui, lembrando que é a segunda parte do livro, do 40 até o 66, já mostra um Deus que quer salvar, já mostra um Deus que ama seu povo, já mostra um Deus que redime seu povo, que aceita seu povo, que cuida do seu povo, diferente do Deus do capítulo 1 ao 39, que era um Deus de justiça, de juízo, de punição. Aqui é um Deus apaixonante. Olha como o texto é tão forte. Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel.
não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, enquanto foste precioso aos meus olhos. Também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Olha que Deus apaixonado por nós. Ou como Deus nos ama, ou como Deus quer cuidar de nós. E Deus fala aqui profundamente para aqueles crentes, né? Eu tomo esse texto para mim, para aqueles crentes que precisam de uma razão para acreditar, precisam de uma fé mais racional. E também no mesmo texto, Deus fala para os crentes que creem em tudo. Eu sou daqueles crentes que creem em tudo, né? Olha só, quando passares pelas águas, estarei contigo. Amém, glória a Deus, né? A gente sempre vê isso. Deus vai te abençoar. Isso é uma profecia, certeza de acontecer. Deus vai amaldiçoar você? Não. Deus quer o quê? Te abençoar. Então Isaías está falando isso aqui, ó. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Isso é fácil de profetizar. Aí diz assim, quando pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, todos nós aqui já tivemos uma experiência de entrar no rio. Todo mundo aqui já entrou no rio? Todo mundo já entrou no rio. Aí você está lá tomando banho, daqui a pouco você não quer ir muito profundo, porque tem medo de se afogar, mas daqui a pouco você tem mais um pouquinho de coragem, entra um pouquinho, daqui a pouco, opa, se assusta, bebe água, tem medo de que a correnteza leve, e naturalmente, você se lembra que Deus não vai permitir você morrer ali, afogado, porque diz que as águas os rios, eles não te submergirão. Ou seja, você consegue sair de uma água. Dá para crer nisso aí, dá ou não dá? Você vai entrar no rio e Deus vai te ajudar a sair do rio. Dá para crer nisso aí, dá ou não dá, irmão? É fácil de acreditar. Todo mundo já teve uma experiência, até na piscina. Você entra na piscina, está mais fundo, opa, vou me afogar. Mas daqui a pouco vai para o raso. Você entrar na piscina, você não morre afogado. Dá para crer nisso aí, dá, é mais fácil, né? Agora, escuta essa aqui. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Entrar no rio, entrar na água é fácil. Entra no fogo. Quem crê? Quem está comigo aqui? Eu creio. Eu creio. Eu creio no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sou esses crentes meio malucos mesmo. Eu creio no que Isaías falou. Ele entra comigo até no fogo. Aleluia. Esse é o Deus que está conosco em qualquer situação. É isso que Isaías quer dizer. Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará, em qualquer situação, Ele estará contigo, desde que você o busque. E agora, para achar Deus, já estou quase concluindo. Para achar Deus, há uma maneira correta para achá-lo. Vamos lá para Jeremias, capítulo 29. E os versículos, pode ser a partir do 11, 12, 13 e 14, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Perceba que o texto bíblico é 100% conectado. Gênesis é conectado ao Apocalipse. Aonde você trafegar na Bíblia, todos os textos estão em concordância. Eu gosto de entender a Bíblia pela própria Bíblia. É claro que existem outros recursos, como a hermenêutica, a exegese, para podermos entender. Porém, está bem claro aqui que os dois profetas estão falando do mesmo assunto. Qual é o assunto?
buscar a Deus. Isaías fala, enquanto se pode achar. Por quê? Vai chegar o tempo que meu coração vai parar de bater. Eu não sei se hoje é minha última pregação. Eu não sei se saindo dessa porta, a trombeta vai tocar e nós vamos ser arrebatados, não sei. Eu não sei se vai dar tempo depois para buscar o Senhor. As pessoas buscam tanta coisa, só não tem tempo para buscar a Deus. E Jeremias fala, a maneira certa de buscar a Deus é de todo o coração. E como é de todo o coração? É o conjunto universo, né? Volta aí para o ensino fundamental. Existe o conjunto unitário, o conjunto vazio, né? E a soma de todos os conjuntos é o conjunto universo. E como é esse todo o coração aí? Tudo tem menos importância do que buscar a Deus. Eu só vou começar o meu dia depois que eu buscar a Deus. Eu só vou olhar no meu celular depois que eu buscar a Deus. Eu só vou dar um bom dia para alguém que estiver do meu lado depois que eu buscar a Deus. Eu só vou poder me preocupar com meus alvos, meus objetivos do dia depois que eu buscar a Deus. Eu só vou poder permitir que minha mente pense em outras coisas depois que eu buscar a Deus, depois que eu falar com Ele, depois que eu dar as primícias ao Senhor. Isso é buscar a Deus. Parece que o tempo vai passando. E esse texto é bem claro, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Esse enquanto duas vezes, fortemente repetido, é bem claro que nós estamos falando aqui de tempo. Nós estamos falando aqui de tempo na Bíblia, é o kairos. E o que é o kairos? É a maneira como a cronologia, o tempo, né? O cronos é o tempo como a gente conta, né, o nosso relógio. O tempo, minuto a minuto, hora após hora, dia após dia, mês após mês, é o cronos. E o tempo kairos é o tempo de Deus. É o tempo absoluto de Deus, desde a eternidade até a eternidade. Como é isso, Natanael? Eu não sei. Eu só sei que nós estamos atrelados ao movimento de rotação, de translação da Terra, e essa contagem de tempo é reflexiva a só esse planeta. O dia em Marte é outra história, o dia em Vênus é outra história, as nossas 24 horas é somente aqui. Então, essa cronologia, ela vai findar em algum momento. É tanto que o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele vem citando lá todos os tipos de tempo. Tempo de amar, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de plantar, tempo de colher. Todos esses tempos. Todos ali são cronológicos, mas há o tempo kairos. Há o tempo que Deus diz, é até aqui. Há o tempo que Deus diz, eu vou entrar na situação agora. Ele vai no futuro, ele vai no passado, ele já sabe o que vai acontecer comigo lá no futuro, aí ele volta lá no passado e me faz nascer. Esse é o tempo kairos de Deus, é o tempo que ele é absoluto, é o tempo que ele faz o que ele quiser. Então, enquanto, o profeta está dizendo aqui, enquanto Deus não entra com a situação, com o julgamento, com a sentença, com a conclusão do meu tempo. Eu não sei até quando eu vou viver. Então, enquanto eu posso buscar, eu tenho que buscar como prioridade. Porque haverá um tempo que eu não vou poder buscar. Então, entre as minúcias do texto, é bem claro que eu tenho um tempo agora disponível. Mas é comum a gente ouvir a palavra de todo mundo dizer assim, eu estou sem tempo. Não é que ele está sem tempo. É porque ele não botou como prioridade. Quer ver ele arrumar tempo? Adoece, vai para a UTI do hospital. Tem tempo para estar na UTI? Não, eu não tinha tempo para estar na UTI. Mas agora vai ter que arrumar tempo para ficar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Sabe lá se vai sair de lá ou não. Se vai ter tempo ainda para sair de lá.
Então sempre nós temos tempo. 24 horas, o cronos, né? É dado para qualquer um de nós. Todos temos as mesmas 24 horas. A diferença é como eu priorizo o meu tempo de qualidade. E se esse tempo não for equilibrado para tudo, geralmente a gente sacrifica o tempo de quem? De Deus. E quando a gente sacrifica o tempo para Deus, todas as outras áreas da vida começam a entrar em desequilíbrio. Ele vai muito bem nos estudos, está cheio de problema emocional, cheio de problema no casamento, cheio de problema na finança. Vai muito bem nas finanças, ganhando muito dinheiro, está arrebentando na empresa. Está com problema na igreja, está com problema no casamento, está com problema com o filho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero orar pela tua vida, que eu prometi que eu não ia estourar o tempo hoje. Se você puder, fique de pé. E vamos pensar no que essa palavrinha que Isaías falou, tão poderosa, do eis-me aqui. E você vai ter o seu tempo agora. Eu vou te dar o tempo para você falar essa palavrinha Rinene para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero te buscar. Eu quero te buscar, Senhor, e eu quero te achar. Não apenas ouvir as experiências dos outros. Não apenas ver os outros dando fruto. Não apenas ver as profecias se cumprindo na vida dos outros. Não apenas eu vendo os outros sendo usados em dons espirituais. Mas, Senhor, eis-me aqui. Esse é o seu tempo com Deus. Essa é uma palavra difícil de pregar. É mais fácil pregar que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar teu carro, que Deus vai te dar teu documento, que as portas vão se abrir. É bem mais difícil dizer, vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos ler mais a palavra, vamos se humilhar, vamos abandonar as nossas práticas pecaminosas, vamos dizer não aos nossos pecados prediletos. É mais difícil pregar isso. Eu sei que é mais fácil pregar outros assuntos, mas essa palavra está ardendo no meu coração. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Deus sabe de todas as coisas que eu preciso. Deus sabe de todas as coisas que eu necessito. E Ele é um Pai. Ele continua cuidando de mim, cuidando de você. A maioria das nossas preocupações são inúteis. A maioria das nossas ansiedades, das nossas preocupações são inúteis. Não adianta nada a gente ter tanta ansiedade. Não adianta nada a gente se preocupar tanto. É melhor se ocupar em Deus, é melhor se abraçar com Deus, é melhor amar ao Senhor, é melhor passar mais tempo com Deus, é melhor se ajoelhar diante dEle, é melhor dizer, eis-me aqui, é melhor dizer, Senhor, eu te preciso, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te busco, Senhor, eu quero mais de Ti. É melhor, Senhor, dizer, eu estou aqui. Aleluia. Esse é o seu tempo com Deus. Pode cantar. Faça a sua oração. Diga, eis-me aqui, Senhor. Palavras de amor. Eu quero te buscar. Deus, eis aqui a tua igreja. Senhor, há milhões de pessoas nessa cidade, Senhor. Mas nós chegamos aqui hoje, Senhor, porque queremos priorizar o teu reino. Nós queremos te buscar, Senhor. Eu venho me derramar. Nós queremos ter o Senhor como a nossa herança. Que te amo. Senhor, eu quero ajoelhar diante de Ti e chorar na Tua presença. Te preciso. Eu não quero um relacionamento, Senhor, falso contigo.
Eu quero receber a tua visita todas as tardes, como o Senhor visitava Adão. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, eu quero, Senhor, ouvir a tua voz. Cada um de nós, Senhor, precisa estar contigo todos os dias. Todos os dias, Senhor, todos os dias, todos os dias. Que o nosso coração salte de alegria na tua presença. Senhor, não deixa que as distrações nos afastem de ti, Senhor. Não deixa que a nossa humanidade, Senhor, te afaste. Ó, Senhor, tira as barreiras que nos impedem, Senhor, de sentir a tua glória. Aleluia. Palavras de amor e esperança sem fim e ausente. Aleluia. O teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. Deus está renovando nessa noite. Ei, a promessa está de pé. Ele é o mesmo Deus. Ele te levanta nessa noite e te diz: eu vou te usar. Eu vou te levantar como voz profética nesse lugar. Está de pé, está de pé. Ele vai fazer da tua vida uma tocha, uma flecha que acerta o alvo. Não está perdido. Ele não te abandonou, Ele está contigo. Ele vai te levantar. Aleluia. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo. A partir de hoje, busca o Senhor. Agarra a oportunidade de buscar ao Senhor. Corre para os pés do Senhor, invoca o nome dEle. Grita o nome do Senhor. Pedro diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ei, você não vai se perder, você não vai morrer. Deus vai segurar na tua mão. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, em nome de Jesus. Se você pode, abraça essa pessoa que está do seu lado e diga: nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos continuar buscando o Senhor. Nós vamos continuar louvando e adorando. Nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Tiago.